Olá, pessoal! Enquanto eu aguardo a chegada da Lise, vamos conversando por aqui e a chegada de vocês também. Estou aguardando todo mundo. Ai, Eliane! Seja bem-vinda, Eliane, nossa tiete. Ai, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo apoio de sempre, Eliane. Então, hoje a gente vai conversar sobre algo extremamente valioso, que é sobre a saúde dos nossos pequenos, né? E eu acredito que nesses últimos anos, a pesquisa... Oi, Jéssica! Oi, Isa! Sejam super bem-vindas! Obrigada por vocês estarem aqui. Muito feliz com a presença de vocês. Então, eu estava falando que nesses últimos anos houve uma mudança muito grande em relação à alimentação dos bebês, né? E no Clube Corujando Famílias eu tenho aprendido muito com a Lise, porque sou de uma geração que alimentava os bebês de uma forma muito diferente, né? Mas sou uma pessoa super com muita vontade de aprender, né? E tenho sobrinhos netos muito pequenininhos. Um dia eu vou ser avó e eu quero levar todo esse conhecimento de saúde para essas mães que estão no meu entorno, para essas crianças que convivem comigo, né? Então, a questão do açúcar é um tema que dá muita treta, como diz a Lise, né? A Lise que gosta muito dessa palavra, né? A palavra treta. Os mais velhos acham que o que não tem açúcar não tem gosto para dar para as crianças, né? E não conseguem entender como para eles é diferente, já que eles são pequenininhos e eles estão aprendendo tudo isso, aprendendo sobre os sabores, né? O seu próprio organismo está aprendendo sobre os sabores. Então, que impacto que vai ter? Que impacto que tem, na verdade, o açúcar na vida dos nossos pequenininhos? Que impacto que tem o açúcar na nossa vida, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante em termos de saúde pública, né? E a gente vai fazer essa live hoje justamente para conversar sobre isso e para informá-las, né? Então, para vocês saberem, toda sexta-feira a gente vai fazer um plantão, que a Lise deu o nome carinhoso do plantão das corujas. E ó, a Lise aí, oi amiga! E nesse plantão das corujas, tô aceitando a Lise aqui, meninas. Corujas, a gente vai estar conversando ao vivo com vocês. Então, é mais uma possibilidade da gente estar junto. Tá entrando a Lise, da gente estar junto, da gente estar perto, da gente estar levando informações para vocês. Oi, amiga! Tudo bem com Ah, você? boa tarde. Tudo ótimo e Boa com você? tarde. Tudo Ah, ótimo, que graças a legal. Deus. Principalmente agora com a minha parceira preferida de trabalho. E Opa, temos que trazer nossas corujinhas da próxima vez. A gente sempre fala e temos. esquece, né? Lise, temos. E olha, eu tô indo domingo para Curitiba e eu vou pegar minha corujinha porque ela ficou lá. Eu acabei esquecendo ela lá, preciso trazer ela junto sempre com a gente. Eu tava contando para as meninas que estão ali, ó, tem uma mamãe coruja que entrou, seja bem-vinda, a gente adora esse nome, Que legal! Você vai ser muito que bem-vinda. legal, Corujando, que mamãe. Mamãe legal. coruja, todas aqui somos corujas. Seja super bem-vinda, a gente adora corujar por aqui também, eu e Lise. Eu tava contando para elas que esse nosso plantão, que você carinhosamente chamou de plantão das corujas, a Lise sempre com excelentes ideias, né? É justamente para a gente estar mais perto, né, das mamães e poder responder ao vivo. A gente está praticamente todos os dias da semana respondendo ao vivo para elas no clube, dentro do clube, mas sexta-feira a gente quer estar perto de todo mundo, quer continuar perto de vocês e abrir nosso coração para estar perto de outras mamães que tenham dúvida, né? E eu estava contando para elas, Lise, como esse assunto dá treta, né, Lise? O açúcar na vida dessas Muita! crianças, Dá né? treta com a avó, dá treta com a escola, dá treta com o pai.
né? Dá com Porque nem sempre o pai tá tão bem formado quanto as mamães corujas, né? E eu contei para elas também o quanto que eu tenho aprendido com você, né? Que enquanto mãe, a minha filha mais velha tem 33 anos, então eu alimentei meus filhos de uma forma completamente diferente. Eu era da época da papinha batida no liquidificador, eu era da época que nós dávamos Era recomendação, Mari, você fez a recomendação. Então que eu estou muito feliz assim de aprender com você, de levar essas informações tão atualizadas para as mamães do clube e de aprender com você e poder levar também para as minhas sobrinhas, para os meus sobrinhos netos e futuramente para os meus filhos e para os meus netos também. Então, é um prazer. Você já pensou a sorte desses netinhos tendo uma avó que entende a importância de não dar açúcar até 2 anos? Porque é muito complicado, né? Você tem noção. Toda avó ama, toda avó... Já começa que dizem que vó é mãe com açúcar, né? Então, tipo, a treta já começa aí. Mas é que no tempo delas, olha, é isso que você falou, no tempo delas era normal. Era normal. E, infelizmente, ainda é normal para muito pediatra. Profissional de saúde. Às vezes, eles atuam em outra linha que eles ainda não tiveram tempo de se apropriar do que diz o Guia Alimentar, o Ministério da Saúde, porque 2019 saiu o guia. É recente é muito recente essa orientação. Então, não é por mal, às vezes é por desatualização mesmo, né? Mas, enfim, inclusive, o que é padrão de bebê saudável para as vovós, enfim, até para muitos profissionais também? É aquele bebê robusto, né? Por quê? Teve um dia que eu postei no grupo lá um vídeo bem assustador, né? Na década de 40, 50, rolavam os concursos do bebê robusto. E esses concursos eram patrocinados. Era do governo federal, calcule, mas era patrocinado pelas indústrias alimentícias que queriam, né, colocar os seus produtos em nome da grana para, né, girar. E isso fez muito, assim, minou muito a confiança das mulheres em relação ao aleitamento, primeiro, e em segundo lugar, em relação à introdução aí de farinhas lácteas, achocolatados açucarados e outros cereais açucarados, chamam de cereais vitaminados, né? Se você for ver no rótulo, diz que tem vitamina D, A, Z ali, né? Mas são vitaminas que, puxa vida, né? Não saem do brócolis, da cenoura, da batatinha, saem de química, né? E aí o nosso organismo não tem a mesma, né? Essas vitaminas dentro do nosso corpo é como se fossem peças que se encaixam, a gente chama de biodisponibilidade, né? Se encaixa e vai fazendo as funções, né? Nutrindo as células do organismo, enfim. Mas quando são artificiais, não encaixa. Aí vai acontecendo o quê? Isso vai parando, tipo, no rim, e forma uma pedrinha no rim. E quem já teve pedra no rim sabe a dor que é, né? Ou uma pedrinha na vesícula. E que bom até, né? É ruim, mas é bom que se torne uma pedrinha no rim, na vesícula, porque pelo menos consegue tirar. Quando o organismo não sabe o que fazer com isso, ele vai transformando em outra mutação ali dentro do organismo e pode gerar até um câncer, uma coisa pior, né? Então, a gente... E isso falando das outras substâncias que tem além do açúcar, né? Como o tema da live é o açúcar, deixa eu meter o assunto. Vamos ter que puxar o tempo todo do açúcar, né? Enfim, eu viajo na maionese, mas é importante saber, né? E o açúcar, qual que é a grande questão? O açúcar, por ser doce, todo mamífero ama, né? Porque o que a gente lembra? Todo mamífero lembra ao colocar, né, qualquer sabor doce na boca. Calcule, Mari. Naquele afeto, bem que falam, né? Açúcar, afeto, né? Calcule que a gente recebia no colo, com carinho, com olhar amigável,
aquele leitinho, né? Mesmo que tenha sido na mamadeira, enfim, isso não vem ao caso. O caso é que a gente sempre recebeu atenção, conforto, amor, quando aquele sabor era sentido pela boca. Então, para o resto da vida, vai se amar o sabor doce. Muito. Tanto que, uma vez que você coloque o sabor, né? Tipo, agora há pouco atendi uma mãe, né? Que a criança está fazendo 1 ano e pouco, quase 2. Ai, mas como assim? Faz 2 anos já pode comer de tudo. Então, a partir do momento que você vai pôr pela primeira vez na boca dela, ela vai estranhar também, como tudo na vida. Porque açúcar, para quem fica, né, Mari, a gente também teve um processo que ficou aí um tempo sem comer açúcar. A gente põe de volta, a gente estranha a primeira vez. Mas como a segunda, a terceira, você já adapta moleza de volta. Exatamente. Diferente de um sabor amargo, de uma rúcula, de um agrião, porque como não é instintivo, né, do mamífero gostar desse sabor, a gente tende a pensar que aquilo é venenoso, que aquilo é perigoso. Então, a gente precisa de mais exposições. 3, 5, 10, 20. Até o nosso paladar reconhecer aquilo como algo comível, né? Não é bem esse o termo, mas enfim, né? E gostoso, né? E quem que tem essa paciência? Né? Quem que tem essa paciência de, primeiro de tudo, cozinhar 20 vezes, em 20 oportunidades diferentes, ofertar? Ah, já se conclui. Se com 1, 2 vezes o açúcar já foi, já tá bom, já comeu, eu não vou ficar dando 10, 20 vezes o amargo. Eu vou pro açúcar que tá mais fácil, que gostou, né? E aí que tá a grande encrenca, né? Só que ninguém percebe, Mari, que é um direito da criança ser protegida dessa exposição. É a saúde da criança. Se a gente hoje pudesse escolher, né, Mari? Oi? É a saúde da criança que está em jogo, né? Isso é um direito dela. E é um dever, sendo um direito dela, é um dever de quem é responsável por ela. E quem é responsável por ela não é só mãe e pai, e vó, e tio e tia. É a sociedade. Então, olhe nós, Corujando Famílias, tentando alertar isso. E, por favor, vocês mandem essa live para as vovós, para as titias, para os papais que precisam pensar nessa perspectiva. Porque o que vai acontecendo? A gente vai, inclusive, dando uma podada, fazendo poda neural em algumas sinapses com a inserção do açúcar. Então, não é somente porque a questão da formação do paladar. É por isso? É por isso. Mas também porque eu sempre falo para vocês que o cérebro infantil, no primeiro ano de vida, forma 70% da estrutura neurológica e no segundo forma 77%. Então, calcule a inserção de um açúcar, enquanto a criança vai formando as sinapses, o açúcar chega ali e corta. Tanto que eu sempre falo também, as estereotipias do autista, de quem é TDAH, quando que o sintoma parece mais exacerbado? Pós-consumo de açúcar. Pós-consumo de açúcar. E exatamente. Como a gente fica depois de comer açúcar em excesso? A gente também fica agitada. Fica com toda a corda. Só que isso dura pouco. E nisso vem uma tristeza e tipo uma síndrome de abstinência, como se fosse droga mesmo. E a gente quer mais. E a gente quer mais. E é tudo que a indústria quer. A indústria quer vender mais, quer ganhar mais dinheiro. E depois vende, se divide, ramifica em grupos multinacionais que depois vendem medicamento lá para o diabetes, lá para o triglicerídeo alto e tudo mais que você vai ter com esse consumo. Exatamente. Né? Então, Mari, eu te pergunto, se a gente tivesse a chance de ter sido protegida do açúcar no nosso tempo, até os 2 anos. Uau! Seria tudo tão diferente. Seria tudo muito diferente. Né? Então, tudo bem que a correnteza vem e diz, tadinho,
vai ficar zero. Mas tadinho, mas é só um pedacinho. Mas não vai morrer. Mas eu criei trocentos e ninguém morreu. A gente valida e agradece que nada disso tenha acontecido, né? Que ótimo. Mas agora a ciência já mostrou que acontecem essas coisas. Que tal se a gente puder fazer diferente agora? E ver as consequências disso nas gerações futuras, porque está começando a primeira vez, saiu em 2019 a recomendação. Essas nossas crianças de agora, de primeira infância, são as primeiras que estão tendo a oportunidade de, quando a mãe e os profissionais orientaram, né, foram bem orientados nesse sentido, de mostrar o resultado deles na saúde deles daqui 30, 40, 50 anos. Exatamente. Né? Então, olha a resposta. E o quanto essa informação é valiosa, Lise, porque se a gente for pensar em termos de alimentação, o que significa a alimentação na nossa vida social, né? É muito importante que exista todo um engajamento da família em relação a essa nova forma de se alimentar, né? Então, a mudança, ela deveria ser para toda a família, né? Porque a criança aprende a comer, aprende a gostar dos alimentos com a gente, sentado na mesa com a gente, né? Então, se a gente pudesse... Se a gente pudesse fazer uma mudança da família inteira e da cultura da família inteira, se esforçar, eu digo assim, porque também não é tão fácil, né? Mas na medida em que a gente vê que as famílias mudam a sua forma de fazer as refeições com os seus pequenos e que colocam esses pequenos perto de si e que ingerem aqueles alimentos e que eles também ficam com vontade de ingerir, a gente imagina que é assim que pode haver toda uma mudança, tanto da família quanto da criança. Não adianta eu estar tomando Coca-Cola e querer que meu bebê tome água. Vai chegar um momento que ele vai querer tomar o mesmo que eu, né? Porque a curiosidade, ela é muito natural, né? Então, é um momento para se pensar, né? Para todo mundo pensar que a gente pode mudar, que isso é saúde para todo mundo. Então, preservar a deles e modificar a nossa também para preservar a deles, né? Porque eles são pequenininhos, a gente ainda controla, mas à medida que eles crescem, se está, né, um número muito grande de alimentos industrializados, processados ao alcance deles dentro da geladeira e no armário, eles vão pegar, né, Lise? Exatamente. É por isso que a minha recomendação é sempre que, enquanto a criança não pedir ou pegar, ótimo, evite, né? Não tenha em casa, né? Porque é claro que você vai ter em casa, daí você não come na frente da criança, né? Até 1 ano de idade, quando ela forma aqueles 70% da estrutura neurológica, inclusive a hipófise, a criança não tem esse discernimento. Você pode estar ali comendo, sei lá, tua batata frita com refri e brigadeiro e sei lá o que você quiser, e a criança bela e formosa com o pratinho de brócolis, batata, a introdução alimentar perfeita ali com os 6 elementos, que ela vai curtir o pratinho dela e beleza. Só que, é claro que ela pode pegar no teu só por curiosidade, não por vontade. Sim. Isso é uma coisa que muita gente acaba dando doce para criança, porque acha que ela tá com vontade, né? Porque, tipo, tá lá na festinha de aniversário, comendo suas balinhas de goma, sei lá, né? Seu refrigerante, e a criança vem e pega da sua mão e leva para a boca dela. Isso é o quê? A fase oral, né? Quando a criança vê qualquer pessoa colocando qualquer coisa na boca, ela também quer colocar na boca, mas também ela quer imitar. É o neurônio do espelho, né? O que ela vê fazendo, ela vê e ela quer copiar, né? Então, se nesse momento você tá com a tua latinha de refri e a tua bala de goma, e você pegar a coxa de frango até para criança, ou a banana, sei lá o quê, ela vai comer feliz da vida a banana e a coxa de frango, e você vai comer feliz da vida. Ou não, teoricamente, feliz da vida, porque é um estrago enorme que faz depois, a sua bala de goma, o seu treco lá, né? Mas, depois de mais ou menos, e isso não é cronológico, então tem criança que é um pouquinho antes, tem criança que é um pouquinho depois. Formou a hipófise ali por volta de 1 ano,
Você não consegue mais. Então, por isso que é na introdução alimentar da criança que você tem que aproveitar que você está cozinhando para ela, para você também melhorar os hábitos em casa. Porque por mais que você consiga, nesse momento, dar essa engambelada, depois a criança vai fazer 1 ano e ela vai querer a alimentação não só no contexto biológico e das descobertas, ela vai querer no contexto cultural, social, aquilo que você estava falando. Né? Então, ela vai querer, para estar inserida naquele meio, participar exatamente daquilo que está rolando naquele meio. Se estão comendo, sei lá, pizza, não queira que ela coma arroz e feijão. Por isso que a partir de 1 ano, você tem que trabalhar os 6 primeiros meses a evolução gradativa das texturas, para que ela seja capaz de também comer a fatia de pizza com você ali. Né? E aí, arque das consequências. Você pede pizza 5 vezes na semana, é 5 vezes na semana para tua criança. Então, né? É bom repensar. Mas, enfim, essa coisa da vontade é o que mais faz as crianças comerem açúcar antes da hora. As pessoas acharem que ela está com vontade porque ela leva na boca. Então, saber disso, que é só depois de 1 ano que ela tem vontade, não é que é vontade, é que daí ela quer aquilo que vocês estão fazendo, né? E aí ela, né, quanto mais perto do 2, daí ela quer exercer a vontade dela, a autonomia, né? Até porque ela não vai ter nem noção de que aquilo é mais ou menos gostoso do que aquilo que ela está comendo, se ela não conhece, né? Exatamente. Nós né? que fazemos como é que você vai ter vontade de comer o que você não sabe o que é? Exatamente. Né? Nós que partimos desse pressuposto, né? Ah, ele não tá querendo comer alface porque ele prefere a batatinha frita que tá na minha mão, alguma coisa assim, né? Mas na verdade a criança nem conhece aquilo, né? Então, é a pura continua ela quer desbravar, mas não que ela tá com vontade de comer aquilo, né? Exatamente. Igual eu tô aqui com a caneta na mão. Se tivesse um bebê aqui, já teria tentado pegar essa caneta 450 vezes. Exatamente. Né? O controle remoto, o celular da mãe, que fica... Ele vê o adulto mexendo nisso, ele quer isso. Não adianta você querer dar o mordedor dele. Ele quer aquilo que você, né? Mas, enfim. Voltando ao açúcar. Outra treta gigantesca e que tá próxima de acontecer, e o Corujando Famílias já está se adiantando, é a Páscoa. A Páscoa! Ó, nós vamos compartilhar essa live até a Páscoa com Deus e o mundo. Porque, veja, começa a treta que as escolas gostam de dar uma lembrancinha para as crianças, primeiro de tudo, né? E aí, tipo, quando a equipe é consciente, a equipe vai ver que, poxa, o sentido da Páscoa qual é? Tem nada a ver com o comércio de doce, né? Nada a ver. Mas, né, os estímulos externos são tantos. E assim, quem que tem vontade de comer o chocolate? As profs, as mães, as vós. Porque a criança gosta de aquele barulhinho do ovo, aquela fita colorida, aquela surpresa que vem ali, né? Vai comer o chocolate? Claro que se tiver, ela vai comer, né? Mas, tipo, quem faz o fervo, porque o chocolate, o que ele é? É o açúcar que a gente ama, com o leite que a gente ama, com as gorduras que a gente ama, né? Com as embalagens que fazem o barulhinho que a gente ama, com brinquedo dentro. Com a cafeína que a gente ama. E ainda com a memória afetiva que a gente ama, com a questão cultural que a gente ama. Cara, é impossível fugir do chocolate. Então, se você der, é amor praticamente à primeira vista. Não tem como. E rolou treta aqui na minha casa, porque a minha filha, eu não dei até 2 anos. Mas eu descobri depois que o pai dava clandestinamente os chocolates para ela. Né? Enfim, porque as pessoas têm esse prazer de querer ser pioneira, de querer ser a primeira a oferecer algo que a criança vai gostar. Tem alguma explicação para isso, Marilisa? Você que tem tanta experiência, porque eu não encontro. Mas assim, às vezes, o fato de saber que a criança nunca... Tipo, você quer se adiantar, parece uma corrida. Você quer ser o primeiro. Né? Para dizer que, ai, gente, e daí, cara, aconteceu isso aqui, né? Enfim, eu vim descobrir há pouco tempo e, enfim, é só para deixar de alerta aqui, né? Ô, papais,
Puxa vida, né? Os neurônios é uma coisa que vai gostar. A criança vai ter o resto da vida para comer. E quanto mais a gente investir nesses 2 primeiros anos, mais vida ele vai ter para esse resto. Porque hoje em dia, né, a gente vive muito mais porque a medicina tá aí e tal, né? Mas sem depender de um remédio, quanto menos você desembalar, você né, trouxer esses elementos aí no começo da vida, existe a programação metabólica. Então, mais a gente vai silenciar genes, porque toda família tem genes. De alguém que tem diabetes, de alguém que tem colesterol alto, de alguém que tem isso, aquilo, né? Obesidade. E aí, quanto mais a gente oferece essas coisas nos 1000 dias, sabe? Ali, da gestação até o 2º ano de vida, é ali que vai definir em maior impacto, 80% do que vai ser a saúde das crianças tá ali, né? E aí, se a gente oferece o açúcar antes dos 2 anos, a gente tá minimizando vida depois sem depender de remédio, anos depois. E o sonho da gente não é ver nossos filhos crescendo e vivendo muitos anos saudáveis, sem depender de medicamento? Então, tá aí o X da questão. É tão pouco tempo. São 2 anos que determinam uma vida toda, né? E são 2 anos que determinam as escolhas que vão acontecer depois que ele tiver 3, 4, 5 anos. Então, é tão pouco tempo, vale a pena investir, né? E na Páscoa, nossa, a Páscoa é uma data comemorativa tão lúdica, tão bonitinha, tem tantas outras coisas que a gente pode fazer com a criança que vão dar o encantamento. Cenoura. Os adultos acham que só o chocolate vai trazer outras brincadeiras, outros presentes, né? Exatamente. E eles vão curtir tanto quanto, até porque eles não conhecem essa relação única e lateral que nós conhecemos. Páscoa, ovo de chocolate. Páscoa, ovo de chocolate. Isso. Né? Mas a angústia eu vejo que é dos adultos, que precisa ter a festa, precisa entregar o negócio, né? Mas assim, a grande questão que você tocou, né? Nossa, é tão pouco tempo esses 2 anos. Só que assim, também tem que ver que nesses 2 anos a criança ainda não se expressa, ela não tem ainda a condição de escolha. É óbvio, se você colocar um chocolate na boca da criança, por todos esses motivos que acabamos de listar, ela vai gostar. E ela vai comer para sempre. Agora, cadê o discernimento de quem está cuidando dessa criança ter esse zelo de proteger? É uma proteção. Exato. Né? Aí a gente vem nessa de querer disparar na frente, ser protagonista e trazer alguma novidade para a criança e não pensa na proteção que a gente estaria promovendo se a gente fizesse certo, né? Pelo menos esses 2 anos, porque depois a criança vai saber pedir, vai, né, ver as embalagens, enfim, vai roubar alguém, se for o caso. Até porque, se a criança pedir e a gente não deixar, a gente tende a desenvolver uma compulsão. Aí é treta. Muitos de nós temos compulsão, porque a compulsão nada mais é do que um excesso compensando uma falta. Então, por que, por exemplo, os avós, outra treta, ou até as professoras, nas suas infâncias não tiveram esse acesso e hoje querem promover excessos para compensar faltas que tiveram lá no passado? Exatamente. Ou a questão de pais e mães que dão excesso de doces para compensar a sua falta porque está trabalhando, porque não está podendo dar atenção para o seu filho. Também. Pode ser. Tudo pode. Mas a gente pensando sobre e tentando mudar essa realidade faz a diferença. Desculpa, Mari, não te ouvi. Imagina. Não, só para te complementar, e pode ser a dificuldade também de dizer não para a criança, né? Porque quem trabalha o dia inteiro, quando chega em casa à noite, quer aproveitar e não quer frustrar seu filho. Então, acaba abrindo mão de algumas coisas por essa questão também. Também se passa por aí, né?
Mas, Mari, falando nisso, em a hora que chega em casa e passa o dia todo fora, também tem a questão dos neurotransmissores. Veja, o nosso ciclo circadiano, você que conhece super bem, né? Ele é regido à luz. A gente acorda com muitos neurotransmissores e hormônios, que pode ver que muita gente até nem tem fome de manhã, porque, enfim, o que eu quero dizer? Que no final da tarde tem uma queda na dopamina, que é o neurotransmissor da sensação de prazer. Todo mundo, com o ir saindo do sol, vai caindo a dopamina. E aí, o que as pessoas têm vontade? Pode ver que 99% das pessoas que eu atendo, das crianças, seja criança, seja adulto, dali 5 e pouco da tarde, 6, que é o horário que o sol se vai, a pessoa está desesperada por um doce, por comer alguma coisa. Aí as famílias pensam, não comeu bem na escola. Isso. Não é só isso. Pode ser, pode, mas a maioria das vezes é a queda do neurotransmissor, que uma das principais formas da gente colocar dopamina para dentro é o doce, infelizmente, né? Pela questão neurológica. Ele é rápido, é um neurotransmissor que a gente precisa, o açúcar, põe lá no neurônio. Né? Só que tem outras coisas que dão esse neurotransmissor pra gente. É o prazer, é o brincar com a sua criança, né? Estar de atenção plena ali, entregue para ele, levar no parque, correr junto, abraçar, tomar um chazinho, fazer um brinde com água, com uma taça bonita, né? Vai baixando, vai trazendo um pouco desse neurotransmissor e vai, né, organizando a gente para que a gente não precise ficar compensando com doce. Porque até chegar a mensagem de que comeu doce, a gente acaba comendo, né? E sem contar que geralmente a pessoa também não comeu bem ao longo do dia e daí acumula a questão do neurotransmissor com a questão de fato, o organismo estar reivindicando os nutrientes não entregues a esse organismo até aquele momento, porque já se passou metade do dia e você não deu os nutrientes, né? Então, olha o quanta coisa, né? E tem gente que ainda acha que não precisa de nutricionista, que não precisa... né? Aí, já sabe tudo. Nesse momento... Que adoçante serve como substituto, né? E aí, será? Então, e nesse momento da chegada em casa, o doce acaba comprometendo completamente a qualidade do jantar. Aí, né? O que janta uma pessoa depois de ingerir uma quantidade grande de doce, né? Não vai jantar com tanta qualidade como se não tivesse ingerido essa quantidade de vai doce. Ter fome. E uma coisa a criança que tem uma necessidade energética grande, principalmente vinda de carboidrato, na faixa etária aí de uns 2 anos, 3, 4, se ela comer aí alguns doces, ela não vai jantar. Porque o doce, geralmente, ele não vem só acompanhado, não é só a sacarose, que tem 4 calorias por grama. Ele costuma ter gorduras junto, uma quantidade considerável, que tem 9 calorias por grama. E a criança não tem uma necessidade energética tão grande nessa fase da vida em que não está em estirão. Então, tipo aí, dos 2 até uns 7, 8 anos, se você der doce, já era. Já era várias refeições, não só o jantar. Exatamente. Numa porção pequena, mas só que eles não comem uma porção pequena. E nesse aspecto, eu até preciso defender o Kinder Ovo. Eu não gosto do Kinder Ovo. Só que depois dos 2 anos, se você quer dar, né? Ele tem... É tão pequeno, é tão caro, né? Mas ele é tão pouco chocolate. Olha a maldade, mas de fato, a gramagem de chocolate ali é pequena. E você acaba trazendo, se o teu objetivo é agradar a criança, numa situação pontual, né? Ou agora na Páscoa, quer dar um mimo, o Kinder Ovo, tudo que tem é o menor em quantidade, ele tem poucas gramas, não chega a ter, sei lá, 50 gramas, sei lá quantas gramas, não me lembro agora. Mas ele é pequeno.
Ele tem muito menos que 50 gramas, tem muito poucas gramas. Então, né? Fica a dica, mas não para os menores de 2 anos, pelo amor de Deus. E não todo dia, e não na volta da escola, essas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante, né? Quando a gente fala, quem não é da área de nutrição, quando a gente fala de açúcar, a gente pensa no açúcar. Mas existem vários outros tipos de alimento que têm a glicose dentro e que faz o mesmo, digamos assim, que traz o mesmo efeito para o organismo do que o açúcar. Acho que seria legal que você falasse sobre isso. Na verdade, no rótulo dos alimentos, quando a gente vai ver, é bem importante antes de comer, antes de comprar, a gente lê a lista de ingredientes para saber o que a gente está comprando. E, por lei, eles precisam colocar o maior ingrediente por primeiro e ir colocando a ordem decrescente, né? E aí, para não colocar açúcar lá como primeiro ingrediente, por exemplo, a lata do achocolatado mais famoso, aquele vermelhinho compridinho, ele tem açúcar como primeiro ingrediente. Aí, como segundo, como se espera, tem o cacau, mas daí como terceiro, ele tem maltodextrina. O que será? É um tipo de açúcar. Né? Aí tem outros ingredientes, né? Alguns colocam como sacarose, alguns colocam glucose de milho. Daí você fala, nossa, veio do milho. Ai, né? que natural. Tem vários nomes que parecem, né? Não parecem açúcar, porém são. Mas o pior de tudo é que hoje em dia a indústria tem usado muitos adoçantes. Por exemplo, aqueles sucos de pacotinho, né? Que você vai ler bem pequenininho, diz que tem 0,01% de suco, uma coisa assim, de fruta. E a gente compra, e tem propaganda na TV, né? Rico em frutas, daí parecem crianças, inclusive, vestidas de frutas, cantando musiquinhas, dizendo que aquilo ali é uma fonte de frutas. E que tem vitaminas de A a Z, né? Mas lembram como são essas vitaminas de A a Z. Enfim, e aí eles colocam muito adoçante. Não colocam tanto açúcar, colocam muito adoçante. E o que é o adoçante? Outro produto químico, que também vai causar aquela disrupção endócrina, que também, enfim, né? Mas o pior de tudo dos adoçantes, porque além disso eles também acabam com a microbiota intestinal, é só confusão, né? O pior de tudo é que o sabor adocicado, por sermos mamíferos, a natureza é tão perfeita, o Criador fez a gente tão lindamente que tudo funciona em sinergia. Aí o que rola? A pessoa põe qualquer coisa doce na boca, qualquer coisa doce, pode ser o doce do adoçante. Vai liberar a amilase salivar. Na saliva existe uma enzima chamada amilase salivar. O que essa amilase salivar faz? Avisa, primeiro começa já a degradação do açúcar, a quebra, né? Que as enzimas fazem a quebra. Avisa o cérebro, ei, manda lá a insulina, faz o pâncreas soltar essa insulina, porque entrou coisa doce aqui dentro da gente. Aí o que aconteceu? Você comeu um adoçante, liberou a tua insulina, e aí cadê a glicose? Que o adoçante não tem. Aí, quando a pessoa não tem diabetes, ela libera a insulina, né? Por isso que é adoçante para quem é? Para quem tem diabetes, ponto. Com restrição ainda, porque tem toda a questão química e as outras questões que eu falei de desbiose, blá, 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 né? O ideal é a gente tentar sem açúcar. Mas tá, beleza. Aí, a pessoa que não tem diabetes liberou insulina, comeu lá o seu doce fit, que tá na moda. Tá cheio de confeitaria que não faz as coisas com açúcar, mas enche de adoçante. Que beleza para eles, né? Sai mais barato, aí eles ainda fazem um grande marketing, ganham mais dinheiro, te vendem louco de caro. E vocês caem, né? Muitos de nós caímos como patinhos nessa enrascada. Aí, o que acontece? Ficamos com vontade de comer doce, porque o organismo liberou a insulina, e a insulina tá ali, precisando da glicose. Então, como o nosso Criador fez tão lindamente, ele
o organismo quer se defender. Pô, a insulina tá aqui, cadê a glicose? Manda uma vontade insuportável de você comer doce. E aí você vai comendo mais coisa diet, light. Enquanto você não come alguma coisa que tem glicose, você vai continuar com fome, com sede, porque daí também dá sede. Uma confusão. E daí nem todo mundo entende que é sede, vai ficar comendo mais. Olha a confusão. Vocês já entenderam o porquê que a gente tá do jeito que tá? E o porquê que a gente precisa romper com isso para a geração das nossas crianças? Exatamente. Né? Ainda mais porque hoje a gente tem, com a tecnologia, na palma da mão, um monte de receita sem açúcar e sem adoçante também. Né? Quem quiser, eu tenho um e-book. Não coloquei ele à venda ainda, mas eu tenho várias receitas, posso já comercializar. Já estou lançando ele aqui na live. Mas, enfim, e vou dar algumas receitas para quem é do clube, tá? De bolos. Mas, enfim, o que acontece? É só usar a inteligência a nosso favor. Tudo bem que a gente teve alguns neurônios depletados pelo açúcar quando éramos pequenos, mas ainda temos condição de avançar e de criar receitas. Cara, é só você usar uva passa. Todas as frutas secas, né? Damasco, tâmara, uva passa. Tudo isso. Vai adoçar um monte. Você hidrata elas antes e depois você bate na receita do bolo, das coisas, né? Que mais que a gente pode usar? Banana amassada, super adoça. Tem várias coisinhas. A maçã, agora tem até um açúcar de maçã que inventaram, que eu acho que é a maçã desidratada em forma de pó. Não fui a fundo me aprofundar, mas acredito que seja isso, que a maçã é super doce. Enfim, podemos ir testando receitas. E sempre a gente vai achar. Batata doce. Purê de batata doce. Cenoura. É super doce. Super doce. Então, e ainda quando cozinha a cenoura, a batata doce, a gente exacerba o adocicado natural dela, né? E a reação química aumenta a glicose ali do negócio. Então, a gente tem que ser inteligente e ajudar. Então, não é que sua criança vai ficar até 2 anos sem comer um bolo, sem comer um docinho. Daí, a grande treta também, outra grande treta é a festinha de 1 ano. Não vai ter um brigadeiro, não vai ter um bolo. Se você quiser, pode ter. Eles comem o bolo de adulto e você faz uma opção infantil. Sem açúcar, simples assim. Tem várias receitas. Né? Procure sua nutricionista, que ela tem várias receitas para te dar. Que mais que a gente tinha para falar? Mas esse é o conceito. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu anotei algumas perguntas lá das meninas. Alguém fez pergunta? Não, por enquanto não recebemos pergunta, mas estamos abertas a... Nossa, tá todo mundo triste por causa do açúcar. Vocês comeram açúcar antes de vir pra live, que não estão fazendo perguntas? Estão com preguiça de fazer perguntas? Não creio. Liz, teve uma pergunta assim que a comida processada na indústria, né? A indústria produz um tipo de alimento processado que faz com que a gente coma cada vez mais, que não se satisfaça com pouco. Isso é verdade? Na verdade, é o açúcar, né? A glicose entra na corrente sanguínea. Olá! Eu falei, eu peguei vocês, comeram açúcar antes. Mas tá vendo? A gente fez propaganda do açúcar e a gente, né, fez as pessoas comerem açúcar. Mas enfim, né? Agora duvido que vocês comam depois da live, né? Vocês vão achar aí umas frutas secas para comer. Mas enfim, comemos lá uma colherada de açúcar branco, vamos supor, né? O que aconteceu? Ninguém faz isso, né? Porque ele tá embutido nas coisas, mas só para deixar aqui um exemplo. Como é sacarose pura, ela não tem presença de outras moléculas, ela vai entrar direto na corrente sanguínea. Comeu, chegou. Então ela vai subir a nossa glicemia rápido, a ponto que nem sempre vai vir insulina suficiente, e na velocidade suficiente, porque ela vai subir rápido, você come mais, sobe mais, sabe? Nem sempre a gente tem insulina suficiente para aquela quantidade. Ou a gente vai desenvolvendo uma resistência à insulina, que é de tanta...
o pâncreas trabalhar, ele começa a não ter tanto fôlego para ficar mandando insulina, né? Enfim, só que quando a gente come uma coisa, tipo, que não seja o açúcar simples, que não seja só sacarose, então, tipo, a colherada o caldo de cana, vamos supor, né? Ele tem lá algumas vitaminas, minerais, fibras, não é glicose pura. Não sei se foi um melhor exemplo, mas enfim, né? A presença de outros grupos alimentares junto com a glicose, né? A sacarose, ela vai liberar mais lentamente. Não vai subir tudo de uma vez a glicose. Ela vai dando uma ancorada na subida dessa glicemia. E isso vai fazendo com que sempre você tenha insulina, vem, pega um pouquinho, depois pega mais um pouquinho, né? Então, o que a indústria faz? A indústria, ela coloca só a sacarose, porque primeiro é mais barato para ela, segundo que você vai acabar comendo mais e comprando mais o produto dela, e terceiro que ela quer que você tenha esse pico insulinêmico para você ficar bem doido, né? Comer, 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 depois também comprar os remédios. Então, a indústria é cruel. É traquinas, como é a marca do biscoito. Não sei se era essa a pergunta, que daí eu me perdi no meu raciocínio. Não, era justamente isso que o que é industrializado faz com que, acaba fazendo com que a gente coma mais justamente por conta disso, né? Porque é o interesse mercadológico de todos os lados, né? E junto com o marketing que tem esses alimentos, daí é o que acontece, né? Exatamente. Que mais? Elise, se eu for, digamos que eu vá optar pelo açúcar, que tipo de açúcar que faz menos mal para nós? Tirando as frutas secas que você falou, que elas podem substituir, podem adoçar, se eu for utilizar açúcar mesmo. O açúcar branco, vocês viram que ele tá... Porque assim, da onde que sai o açúcar? Da cana, né? Então, se a gente puder usar, por exemplo, um melado de cana, a gente vai ter aquele exemplo que eu comecei a dar ali, né? Vai ter a sacarose, mas também vai ter as fibras, algumas vitaminas, ali, complexo B, ferro, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai... Teve uma pergunta ali do xilitol, depois eu falo, tá, Jéssica? Você vai colocar, vai elevar a tua glicemia, mas vai ter essas coisas que vão ancorar. E é mais perto da natureza, né? O melado de cana tá mais perto da cana, que a cana veio da natureza. Aí tá. Aí tem gente, não, mas então o açúcar mascavo. O que é o açúcar mascavo? O melado de cana já passado por algum processo. Então ele tá mais distante da natureza, mas não tão distante quanto o açúcar refinado, por exemplo. Que já passou por um monte de outros processos e tá bem longe da natureza, né? Nem a cor mais, né? Que você vai fazer um caldo de cana, ele sai aquela cor tipo do açúcar mascavo. E o açúcar branco, imagine a química, além de estar longe da natureza, de ter a glicose, ainda tem a questão de adição de produtos químicos para deixar branco, né? E aí, infelizmente, as pessoas, desde o tempo dos engenhos, né, lá dos senhores feudais, lá do descobrimento do Brasil, os negócios brancos são os preferidos, né? Porque, tipo, só nobreza consumia os brancos, até pela questão racial, triste, né? Enfim, hoje em dia, a indústria gasta tão menos para tirar a cana da natureza e deixá-la branca. Eu não acredito que o telefone vai tocar agora aqui em casa. Que saco, desculpe. Eu vou ter que só tirar do gancho ali, porque senão eu vou me desconcentrar. Peraí. Eu vou anotando as perguntas aqui. O mel, o xilitol. Enfim, então é isso. Infelizmente é muito mais barato hoje em dia comer açúcar branco, porque isso é tão natural na nossa cultura que a indústria, tipo, gasta pouco para fazer. E é triste, né?
porque daí o açúcar mascavo, ele é um pouco melhor, mas ele não faz tanto parte da nossa cultura, porque aí, como tem também esse mercado da saúde e tal, as pessoas acabam, né, deixando mais caro. Eu tirei do gancho e começou a fazer barulho o telefone. Vocês escutam daí? Um pouquinho só. Então, Liz, se eu for fazer um bolinho e colocar melado ao invés de açúcar branco, o meu bolinho é um pouco mais saudável do que açúcar branco, certo? Mas não é recomendado para menores de 2 anos. Ah, não, eu tô falando para os adultos. Para depois dos 2 anos. Sim. Aham, Sim. ok. E agora as meninas querem saber sobre o xilitol e sobre o mel. Bom, xilitol, eritritol, malitol, tudo esses zol aí são coisas químicas, né? Acaba com o intestino, não tem caloria, não glicose, então vai dar aquele negócio de colocar o doce na boca, liberar a insulina, olha a armadilha, e depois ficar com mais vontade de comer doce. Só que o pior de tudo é o estrago que faz a nível intestinal. Acaba com as bactérias protetoras e acaba com a permeabilidade intestinal. Tipo, a gente tem no intestino como se fosse um muro, né? Imagine assim, os tijolos e o cimento no meio, né? Entre os tijolos. É como se houvesse uma corrosão do cimento, ficar só os tijolos com um buraco no meio, e aí começa a passar proteínas grandes que podem te dar alergia, vírus, bactérias patogênicas, porque você está com o intestino permeável. Nossa. Então você calcula isso dá adoçante para criança. Nossa. A permeabilidade intestinal que você vai fazer. E adulto, muito adulto, vive com intestino ruim, mas não só isso. Assim, sabe, barriga estufada, gases, azia, estômago que não funciona direito. Um monte de sintomas, sabe? E geralmente é essa desbiose e essa hiperpermeabilidade intestinal, que acaba até interferindo na produção de suco gástrico, de outras coisas, porque isso, sabe, tá tudo ali, né? É aquele tubo por onde passa tudo que a gente come, então uma coisa tá ligada à outra. E pior, a desbiose intestinal, a hiperpermeabilidade intestinal, ela faz a gente produzir menos serotonina. Porque a serotonina ela é produzida a nível intestinal, aquela sensação de bem-estar. Então, aqueles que mais sentem vontade de comer doce costuma ser aqueles que têm hiperpermeabilidade intestinal. É muito incrível, assim, o corpo humano, o funcionamento e as formas que a gente pode ajudar se a gente tiver esse conhecimento, sabe? E o mel, Lise? Bom, o mel, até 1 ano de idade, é extremamente perigoso, porque ele pode conter a toxina botulínica, o Clostridium botulinum, que é a mesma toxina do Botox, né? Vamos usar Botox para ficar lindas, bem que eu gostaria, um dia serei rica, milionária, poderia ficar botocada, mas enquanto não sou, pelo menos dou dica aqui para vocês, né? Usem no rosto, não usem na alimentação infantil até 1 ano, da mesma forma que paralisa os músculos, pode causar uma paralisia, alguma coisa grave no seu bebê. Aí tem o ditado, né? Melzinho na chupeta, né? Caramba! Você imagine quantas crianças na época que se colocava melzinho na chupeta morreram por causa disso e nunca ninguém nem ficou sabendo, porque não tinha estudo, não tinha nada, né? E hoje em dia, nem melzinho e nem chupeta, né? Mas enfim, aí cada um decide, né? Assim como é uma decisão da família usar chupeta, também pode ser uma decisão usar o mel, assumindo o risco, né? E aí até 2 anos não se dá mel por causa de ser um adoçante, de estimular todas essas coisas, né? Mas para adulto, ainda é melhor usar o mel, porque o mel vem da abelha, que é da natureza, do que o açúcar refinado, que era da cana, que veio da natureza, mas daí passou por um processo, virou melato, passou por outro processo, virou mascavo, passou por outro processo, virou o demerara, daí passou por outro processo. Ave Maria, né? Tá longe da natureza. Exatamente. E temos mais perguntas, pessoal? Mais alguma curiosidade sobre os pequenininhos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Ou sobre os grandinhos, né? Sobre açúcar. Eu espero que ninguém saia para comer doce depois dessa live. Com certeza não. Porque a live vai acabar às 5 horas, né? Tipo, agora é o horário da queda do neurotransmissor. Então, vai dar vontade de comer doce? Vai. É isso que você faz? Toma um chazinho, toma uma água, vai respirar um ar puro lá fora, vai buscar a criança de a pé na escola. Essas coisas, porque tudo isso vai liberando também. Daí quando você voltar, você já diminuiu a vontade. Exatamente, Lise. Nossa, como eu aprendo com você. É um prazer trabalhar com você. Como eu aprendo. Nossa, que maravilha. Maravilha. Eu aprendo muito. Mas então acho que é isso. É isso, né, amiga? Alguma coisa que você acha que seja importante? É importante que as mães mandem essa live para mais gente saber. Isso é importante, porque eu acho que assim é muito complicado hoje você dar ordem para uma avó, para uma professora, para alguém. Ah, não, meu filho não come açúcar, não dê. E não explicar os porquês. Isso. Quando você chega com esse tipo de argumento, né, e se posicionando, falando, não, tudo bem, eu respeito que no seu tempo era assim e que você gostaria de ser protagonista. Eu prometo que a primeira vez que ele for comer um doce, depois de 2 anos, é você que vai dar, né? Dê essa oportunidade. Mas expliquem o porquê. Porque eu acho que é isso que faz esse embate, sabe? Vira uma treta, vira uma confusão. Não, cada um tem, né, a sua importância e todo mundo unido pelo objetivo da saúde da criança. É muito mais legal, muito mais fácil de se obter se a gente explicar os porquês das coisas, né? E se posicionar também, né? Agora é minha vez de ser mãe, né? Eu gostaria que fosse assim, gostaria do seu respeito, né? E, enfim. Mas explicando o que tem por trás, né? Muito mais que só falando que não é para consumir. Lembrem do direito da criança e da proteção. Assim como é direito da criança ser amamentada, mas nem todas são amamentadas, é direito da criança não consumir açúcar até 2 anos, mas nem todos vão ficar sem consumir açúcar até 2 anos. Agora, eu duvido que você, sabendo tudo isso, e quem você mandar a live sabendo tudo isso, vai continuar assumindo, né, a negligência, né? Enquanto a gente não sabe, é uma coisa. Mas depois que a gente sabe, aí reverbera na gente, né? Papai do céu tá vendo, né? Que a gente tá fazendo uma coisa ali que não é legal, né? Então, você pode fazer. Não, eu acho que a informação, ela vai ser muito importante para que as avós abracem essa causa, não tem a menor dúvida, né? Porque daí não é coitadinho se comer doce, né? Daí elas vão entender. Isso, pessoal, por uma infância zero açúcar, venham para o Clube Corujando Famílias. Mari e Lise estão à disposição para responder dúvidas sobre alimentação, sobre desenvolvimento infantil, sono, amamentação e tudo mais que envolve bebês desde a gestação até a primeira infância. Oi? Eu vou aproveitar para perguntar para quem está presente sugestão de temas para a semana que vem. A gente está querendo temas para a semana que vem. Podem colocar agora ou mandar depois para a gente pelo direct, pelo clube, né? Porque a gente quer justamente abordar os temas que sejam prementes, que seja da curiosidade de vocês, né? Esse é o nosso maior intuito. Então, estamos abertas aí para descobrir sobre o que a gente vai trabalhar. Quem não é do clube, segue o nosso Insta, @corujandofamilias. O meu, @alimenta_live, com Z. E o da Mari, @encantos e retalhos. Isso mesmo. Venham para o clube, gente. Venham conhecer o nosso trabalho, um trabalho maravilhoso que o clube está completando agora em março 1 ano de vida.
E está sendo maravilhoso esse acolhimento que a gente tem dado às mães para aliviar mesmo toda essa culpa e buscar trazer as informações mais fresquinhas que tem sobre a área da nutrição e sobre a área da psicologia, para as mãezinhas poderem fazer o maternar ainda mais tranquilo, né? Porque esse excesso de informação que a gente tem na internet às vezes confunde, né? Porque é tanta informação que acaba gerando confusão, né? Então lá vocês têm as notícias as informações mais fresquinhas a respeito de tudo que vocês precisam saber para serem mães mais maravilhosas ainda do que já são, né? Porque lá não tem julgamento de mãe. A gente parte do pressuposto que todos estão fazendo o seu melhor, né? E vem para perto da gente ainda para poder fazer mais ainda, né? Esse é o nosso grande objetivo. Um beijo para todo mundo. Adorei estar com vocês, Liz. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada por toda essa tua fala cheia de informação importante, cheia de saúde. E até sexta-feira que vem. Vamos lá, vamos empoderar as famílias com informação atualizada para que a gente tenha uma geração melhor aí, né? Nossos filhos podem ser mais saudáveis do que nós somos e enfrentar menos problemas com doces, principalmente, do que o que temos. Com certeza, esse é nosso intuito, né, Lizzy? Um beijo bem grande para vocês. Tudo de bom. Beijo, Lizzy. A live vai ficar gravada, tá? Por favor, não vai deixar de gravar a live, Mari. Não. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.